Se coloque de pé, que o nosso coração seja um coração adorador, um coração fiel, que honra ao Deus que está conosco em todos os momentos. Nós não somos deixados um minuto sequer por Ele. Ele sempre está conosco, independente das circunstâncias e da situação. Amém? Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, dando junto a mim, havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive. Nada nos separa do teu amor. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na
ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Aleluia. Glória a Deus, não estamos sozinhos, pois o Senhor é por nós e quem será contra nós, amém? Levante as suas mãos em adoração a este Deus, comece a glorificar o nome do Senhor Jesus, porque a verdade é, você não está só, não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não somos órfãos, nós não somos órfãos, somos herdeiros da promessa de Cristo Jesus. Não estamos sozinhos nos desertos da vida, tudo que estamos sujeitos a passar, nós não estamos só, Ele nos ampara, o Senhor é a nossa força quando nos faltará, Ele nos supre, Ele é o Senhor que nos encoraja, Ele é o nosso socorro, Ele que nos encoraja, graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos conduz em triunfo, vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o desânimo, sobre as circunstâncias. Maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Santo é o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, para todos sempre. Não estamos só. Ele é o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele prometeu estar conosco, e Ele está conosco, Ele está em nós. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louve o Senhor mais uma vez com as tuas palmas, queridos, engrandeça o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Amém. Declara essa palavra sobre o seu irmão, sua irmã. Você não está sozinho, não estamos só. O Senhor está conosco. Glória a Deus. É isso, queridos. Que bom. Essa é a boa notícia. Não estamos só. Ele está conosco. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos e queridas. Que bom estarmos juntos essa noite da esperança. Noite para adorar o Senhor Jesus com alegria, porque Ele que nos renova, amém, meus queridos? Que bom estarmos juntos. Sei que está um clima aí que desafia bastante a gente buscar a Deus, mas nada pode nos parar, amém, queridos? Inclusive pela manhã, a virmos aqui juntos e adorar o Senhor Jesus, amanhã, às 6h30, eu quero ver você aqui, querido. Estou olhando para todo mundo aqui, já está todo mundo registrado, hein? Amanhã às 6h30, irmãos, é um tempo que nós teremos de oração, após teremos um café da manhã, abençoado, e você vai para o dia, abençoado, renovado, e sai daqui, só esperando o almoço chegar, querido, que maravilha. Queridos, quero chamar as mulheres, irmãs preciosas, mulheres de oração, para você agendar um encontro da Rede de Mulheres, que estará acontecendo, o Encontro de Mulher, dia 23 de junho, tá? Coloque na agenda, convide mais uma para estar aqui, será uma bênção, estará ministrando aqui a pastora Joana, é uma pastora muito querida, eu tenho certeza que ela será um instrumento de Deus para falar tremendamente ao seu coração, minha querida, portanto venha, será um tempo muito agradável. Agora os homens, rede de homens, semana seguinte será a nossa vez, teremos aqui um momento maravilhoso, abençoado, coloque na sua agenda, dia 30 de junho, às 20 horas, será nosso encontro, para juntos estarmos ouvindo a palavra, orar uns pelos outros, tenho certeza que vai ser uma bênção, queridos. Por falar em uma bênção, que alegria de estar recebendo conosco aqui, tanta gente preciosa, e nós temos irmãos lá de Porecatu que estão conosco, o pastor Carlos, sua esposa Neide, sejam bem-vindos, está ali o Rafael e a Márcia, mais um casal junto com eles, sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Que alegria, são irmãos nossos lá da IPI de Porecatu, queridos, Deus abençoe, viu, meus preciosos, que alegria recebê-los e assim receber todos vocês. Irmãos, nós iremos passar nessa hora um tempo de adoração com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, mas eu gostaria de estender a gratidão a você que vestiu a camisa, que você que doou camisa para o bazar missionário, que foi uma bênção.
você que trabalhou, você que doou, você que comunicou, foi uma bênção. Olha, dessa vez, bom, primeira vez que eu estava aqui, eu acredito que não era nem, o galo não tinha cantado nem 2 vezes, tinha gente. Dessa vez, irmãos, o galo está até dormindo ainda. Chegou gente de madrugada, né, pastor? Foi realmente uma bênção. E queremos louvar a Deus por todos os irmãos, toda a equipe de voluntários, voluntárias que dispuseram para servir, você que abençoou, glória a Deus por tudo. Saiba que tudo isso vai reverter em bênção, em sementes para os nossos missionários, para campos missionários. E eu encorajo você para continuar com seu coração sempre generoso, pronto para abençoar, pronto para servir. E queremos nessa hora, irmãos meus, devolver nossos dízimos e nossas ofertas como um ato de adoração ao Senhor, como um ato de gratidão ao Senhor, porque Ele tem sido bom conosco o tempo todo. Se coloque de pé, irmãos meus queridos, você que deseja nessa noite fazer isso de todo o seu coração. Aos visitantes, por favor, não se constranja, essa é uma prática que nós temos como igreja, mas se você deseja ofertar algo que está no seu coração, há um envelope branco na sua frente, você poderá fazer isso vindo durante o louvor entre essas 2 urnas, está trazendo uma oferta que você sentiu no seu coração. O mais importante é você estar aqui conosco para juntos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar, queridos, adorando ao Senhor. Mas não, nós estamos apenas confiando no nosso Deus, buscando do alto a provisão. Parece
por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Erga suas mãos e cante. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto, assim que eu luto, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia! Aplauda esse Deus. O nosso inimigo olha e pensa que nós estamos rendidos, mas nós estamos com as mãos para os céus, rendidos sim, rendidos ao nosso Redentor, ao nosso Criador que vive e reina para todo sempre. Amém? Não desista, não pare, Ele está com você. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou.
estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você precisa jogar as redes no momento certo. Quando o mestre te manda, você precisa agir no momento certo. Mas se talvez a resposta ainda não chegou para você, se o tempo ainda não chegou para você, continue adorando com as suas armas, louvor e gratidão, e o Senhor te honrará. Amém? Receba essa palavra no seu coração, que essa canção, esse momento de adoração, que nós estivemos aqui totalmente entregues à presença do Senhor, te traga ânimo e te traga esperança. Amém? Você pode se sentar. Glória a Deus, sejam bem-vindos essa noite, que bom ter você aqui conosco, que o Senhor possa ministrar profundamente seu coração através desses louvores e também da palavra. Nós estamos tratando aqui nas terças-feiras da esperança, inclusive eu quero estender para você um encorajamento, para você convidar mais pessoas para estar conosco aqui na terça-feira. Nós estávamos aí numa retomada muito boa nas últimas semanas, mas infelizmente nós tivemos aí 3 terças-feiras seguidas praticamente de um tempo não tão favorável, e acabam perdendo o ritmo, acabam perdendo a constância, acabam perdendo a jornada das nossas terças da esperanças. Então eu queria convidar que você pudesse trazer explorar um pouco mais esse momento, convidando outras pessoas, amigos, familiares, para estar conosco nessas terças-feiras, que eu tenho certeza que tem palavras de Deus especiais para serem ministradas e também alcançar muitos corações. Rompendo Barreiras é uma série que a gente tem tratado aqui com o propósito de que a gente entenda que nenhum limite é suficiente para interromper os planos de Deus ou os propósitos que Ele tem em nossas vidas. Temos falado de rompedores. E eu queria trazer um exemplo atual, para que a gente pudesse começar a nossa conversa hoje, o exemplo atual de um rompedor, mais próximo dos nossos dias. Em 1955, nasceu um jovenzinho lá no oeste dos Estados Unidos, e ele era filho de mãe solteira, não tinha muitas condições de criar esse pequeno jovem, essa mãe, e então ela acabou entregando-o para adoção. Depois de muito passar em algumas famílias e ser rejeitado por algumas delas, uma família enfim acaba recebendo, acaba educando, dando condições.
O pai era mecânico, a mãe era uma professora, e todos estavam ali envolvidos na educação desse jovenzinho que estava crescendo. Aos 17 anos ele já sabia que era adotado e ingressou numa universidade lá nos Estados Unidos, mas depois de 18 meses, 1 ano e meio de curso, ele disse: é muito caro, os meus pais talvez estejam sendo explorados demais nesse valor, e dentro daquilo que eu tenho de perspectiva para a minha vida não vai dar certo. Acabou desistindo da faculdade e foi cursar uma outra área dentro da própria universidade, que não seria uma graduação, um curso de caligrafia. Agora você imagina a alegria de um pai, o filho deixar a faculdade e ir fazer um curso de caligrafia. Não sei se você lembra do curso de datilografia da época, mais ou menos assim, né? E ela abandonou então a faculdade e fez esse curso de caligrafia. Acabou conhecendo um outro amigo chamado Steve Warzek, mais ou menos assim que se pronuncia o nome dele. E os dois acabaram fundando juntos uma empresa que começou bem pequenininha na garagem da casa deles e depois se tornou a maior corporação hoje do mundo moderno, que se chama Apple. Talvez você conheça esse camarada, o nome dele é Steve Jobs, talvez você já ouviu falar dele. Cadê a imagem dele aqui? Deixa eu só arrumar meu controle que não passou. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, talvez você tenha um dos dispositivos dele, e realmente a humanidade deve muito a esse homem nos dias atuais, em relação à revolução tecnológica. Nasceu em 1955, faleceu em 2011, vítima de um câncer, mas a sua história trágica de início não impediu esse homem de correr atrás de alguns sonhos e de buscar os objetivos dele, se tornando um rompedor. Por que ele é um rompedor? Porque as circunstâncias não o favoreceram, porque as condições não o impulsionaram. Ele rompeu com o quadro, mesmo sendo educado numa família simples, conseguiu extrapolar os limites, mesmo tendo uma infância nada agradável, ter que lidar com a rejeição, com o abandono, com as dificuldades, com as privações, se tornou um grande nome, uma pessoa que é um personagem ilustre dos nossos dias, da nossa contemporaneidade, e com certeza muito popular. Eu queria trazer agora para você um exemplo bíblico, porque nós partimos do atual para ir depois para as Escrituras. E eu queria mostrar para você que esse jovenzinho também das Escrituras não teve uma infância tão agradável. Nós não temos informação sobre o seu pai. Sabemos que a sua mãe ficou muito revoltada com o nascimento dele, ao ponto de lhe dar um nome que seria um nome prejudicial, um estigma, um nome que ele carregaria para o resto da sua vida, que seria quase que com um xingamento. Esse jovenzinho teve que lidar com as dificuldades de viver com irmãos, talvez o maltratando, dizendo: olha, você é um estorvo na nossa vida, a nossa mãe te amaldiçoou. E o nome desse jovenzinho aí que está nas Escrituras é Steve Jobs. Já ouviu falar dele? Steve Jobs é o primeiro, que nós estávamos falando. E agora o Steve Jobs, que tem uma história muito parecida, também parece que meio que órfão, rejeitado, e depois se tornou um grande personagem da Bíblia, inclusive muito ilustre. A história dele começa sendo escrita dizendo assim: e então Steve Jobs foi um homem dos mais ilustres entre da sua família. Você não conhece ele? Tá, tira o nome Steve, que eu coloquei só para fazer a ideia com o Steve Jobs. O nome dele é Jobs. Está nas Escrituras, no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4. Nesses primeiros 9 capítulos das Escrituras, nós vamos ter cerca de 500 nomes. Ou seja, são genealogias. E fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano e faleceu. E fulano que gerou Beltrano, Cicrano e faleceu. 500 nomes em 9 capítulos. E de repente o escritor das crônicas, quando chega nesse nome chamado Jabes, ele fala: para tudo. Esse aqui eu tenho que descrever. Esse aqui eu tenho que explicar. Esse aqui eu preciso explanar um pouco sobre a história dele. E o escritor das crônicas, que eram historiadores das histórias dos reis e das genealogias, eram gente contratada para contar a história, a árvore genealógica das pessoas importantes do mundo antigo. Ele diz: este homem precisa de uma descrição. E ele usa 2 capítulos para escrever. E começa falando assim sobre o nosso Steve Jobs, mais conhecido nas Escrituras como Jabes. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Foi um dos homens mais ilustres. O nível de popularidade dele era elevado, acima de qualquer outro dos seus irmãos, acima de qualquer outra pessoa da sua linhagem. Ele tinha milhões de seguidores.
Ele postava um vídeo no YouTube, tinha milhões de visualizações. Ele era convidado para dar palestras sobre a sua superação. Ele era convidado para estar entre os nomes mais ilustres da época, empreendedores, pessoas da alta sociedade. Era gente que era popular, por isso que a Bíblia fala, e Jabes foi o mais ilustre, o mais respeitado, o mais popular dentre a sua família. Mas a história dele não começou assim bem, como também não começou do Steve Jobs, que foi o que nós acabamos de falar aqui, e como talvez também não tenha começado a sua vida. Quem disse que poderíamos começar a narrativa da nossa vida dessa maneira? E Denis foi o mais ilustre da sua família, ou Denis foi um grande personagem dos anos 2000. Quem poderia começar uma narrativa assim? Nós não sabemos ainda onde isso vai dar, mas o fato é que a narrativa de Jabes começa de trás para frente, porque nós já sabemos o final. Assim como também, quando eu disse para você, Steve Jobs, você automaticamente já associou com uma história de sucesso. Mas histórias de sucesso não são assim tão fáceis. Histórias de sucesso não vêm assim de uma maneira tão natural e automática. Ela também exige rompimento, superação, dedicação, e Jabes é um desses nomes nas Escrituras que nós precisamos olhar com mais cuidado, porque se o escritor de crônicas parou para falar sobre ele, é porque existe alguma coisa importante na história desse homem. Então ele diz, Jabes foi o mais respeitado da sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Eu já disse para você aqui, nas terças-feiras, que quando uma palavra repete muitas vezes no mesmo versículo, significa que ali está o centro da compreensão dela. Então vamos lá. Quando Jabes está pronto a nascer, talvez a sua mãe não estivesse muito disposta a ter esse bebê. Ou talvez ela tenha sofrido muito no parto. Ou talvez ela veio até mesmo a falecer e a óbito durante o parto deste pequeno. O fato é que a palavra Jabes significa dor ou aflição. Quando alguém quer falar alguma coisa no Antigo Testamento em hebraico, que ele está sofrendo ou está aflito, ele vai usar a palavra Jabes. Essa é a raiz da palavra de toda dor e de toda aflição usada no hebraico. E esse menino, esse jovem, recebe justamente esse nome. Então vamos ler como se estivéssemos lendo no hebraico. E Dor foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Dor, porque com muita dor o deu à luz. Você entendeu agora? Faz mais sentido para você? Então a história de sucesso desse jovem, que é contada na Bíblia e registrada para a posteridade, não é uma história que começa bem. Não é uma história que é abrilhantada por um berço esplêndido. Não é uma história que tem todas as facilidades de um mundo que conspira ao seu favor. Pelo contrário, você já imaginou como é a estrutura de uma pessoa que nasce com o estigma e com o rótulo de que ele é a aflição e o causador de males para a sua família? Já parou para imaginar isso? Não precisa ir muito longe, é só olhar para a sua vida. Não precisa fazer um esforço para compreender Jabes, basta olhar para a sua história. Porque talvez você seja o causador de males para sua casa. Você seja o resultado da aflição para sua família. Ou talvez você seja rotulado como aquela pessoa que não dá certo. Que tudo onde coloca as mãos dá para trás e traz prejuízo. Talvez os estigmas e os rótulos sejam talvez dos mais cruéis, como por exemplo, traidor, adúltera, mentiroso, ladrão, hipócrita, ou outras palavras como essa que são comuns ao vocabulário quando as pessoas se referem à sua pessoa ou quando as pessoas se referem à sua trajetória de vida. Quando eu estou falando de Jabes, eu não estou falando de Jabes da Bíblia, eu estou falando dos Jabes que estão aqui, dos Jabes que vivem agora nesses dias, dos Jabes que têm que lidar com as suas dores e aflições e ainda têm que conviver com estigmas, rótulos e com amarras invisíveis que dizem, você não pode, você não vai, olha para a sua família, olha para a sua trajetória, olha onde você nasceu, olha o tipo de hábito que você teve, olha o tipo de experiência que você viveu, você não chega lá, gente que está cheia de amarras invisíveis, históricas, passadas, que não permitem que elas avancem simplesmente pelo fato de que elas são chamadas de filhos da aflição. Gente que experimenta e vive dores, e que por isso tem que conviver o resto da vida sendo vítimas das tragédias que elas não lhes causaram e também talvez tenham causado aos outros. Será que isso é justo? Será que isso é o desejo de Deus para a nossa vida? Que em algum momento alguém chame você de dor,
ou que alguma situação, alguém te coloque numa condição de aflição, ou que por alguma ocasião você se autodenomine como o azarado, o infeliz, a infeliz, a pessoa sem condições. Será que é justo viver desse jeito? Será que é assim que Deus te vê? E será que é assim que a sua história deve terminar? Porque embora a história de Jabes tenha começado com muita dor, embora a história de Jabes tenha começado com muita aflição, não diferente da sua, eu não sei de onde você veio, não sei como foi o seu berço, eu não sei a sua história de rejeição, eu não sei por quantos trabalhos você já passou, eu não sei por quantas famílias você já esteve, eu não sei quantas igrejas você já sentou nos bancos, eu não sei qual é a sua história, mas embora a história de Jabes não tenha começado bem, e embora a sua história não tenha tido desenhos e contornos favoráveis até o momento, não significa que ela precisa acabar mal. Não significa que você precisa viver como filho da dor e como a filha da aflição o resto da sua vida. Porque não é justo viver assim. Eu imagino esse jovenzinho andando pela rua e dizendo: ô dor, chega aqui. A professora fazendo a chamada: Mateus, Marcos, Lucas, João, aflição, presente. Porque talvez para você essa palavra esteja muito longe e não faça muito sentido. Mas eu quero te lembrar que em hebraico o nome não é um nome aleatório. Quando se dá um nome a uma criança, se profetiza sobre a vida dele. Sabia disso? Se dá um nome visualizando o futuro. O nome na nossa cultura ocidental é um nome aleatório, é um nome que rima, é um nome bonito, é um nome que faz sentido no nosso momento. Nunca se viu nascer tantos Heitores, tantas Valentinas, né, como nos nossos dias atuais. Ou seja, depende do momento, do contexto. E às vezes os nomes não são nem consultados na sua origem. Existem nomes que têm origens macabras. Não quero falar um nome específico, que talvez seja o seu. Você fica: pastor, eu tenho esse nome, meu Deus do céu. Mas vou falar do meu. Denis, por exemplo, é um nome francês que tem relação com o deus Dionísio, o deus do vinho, que por um acaso minha família toda foi composta, pelo lado da minha família, da minha mãe, de pessoas que tiveram grandes problemas com o alcoolismo. O meu avô morreu de cirrose, um tio morreu também de problemas do fígado em virtude do álcool, e aí parece que isso tentou se perpetuar na nossa família. Interessante, né? A gente nem percebe, mas dar nomes hoje, fruto de moda, talvez também possa estar carregando significados e sentidos invisíveis que nós não percebemos. Mas esse não é o momento para falar sobre isso agora. Talvez você esteja grávida aí, se quiser conversar sobre isso, a gente pode te ajudar. Mas eu queria falar o seguinte: no mundo antigo, a pessoa se profetizava, ou melhor, se profetizava sobre a vida do bebê, quem ele seria através do nome. Por isso que Jacó é o traidor. Jacó é o nó cego, Jacó é o espertalhão, porque a palavra Jacó em hebraico significa traidor, traiçoeiro. O que ele poderia ser então, senão um espertalhão? Ou seja, quando se dá um nome no hebraico, significa que a pessoa vai reunir em si as características do seu nome. Então essa mãe estava profetizando sobre a vida desse filho, dizendo: a partir de hoje, você é amaldiçoado, porque você é Jabes. O que leva uma mãe a fazer isso, eu não sei. O fato é que ele não se rendeu a isso. Como que eu sei? Porque a gente já começou a história de trás para frente. Jabes foi ilustre, ele não foi o afligido. Jabes foi o respeitado, ele não foi o rejeitado. Jabes foi o popular, ele não foi uma pessoa trágica na vida. Não, Jabes é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele faz uma oração, queridos. Por isso eu queria dizer que o tema da nossa mensagem essa noite é como os rompedores oram. Embora a gente tenha começado com um exemplo atual e de empreendedorismo de Steve Jobs, eu queria que você ficasse com Steve Jobs na sua mente. Porque rompedores oram. Rompedores não empreendem apenas, eles não abrem empresas, eles não criam produtos inovadores, eles não geram apenas tecnologias. Rompedores têm um estilo de vida de oração que parece que balança os céus, abre as comportas, rasga o véu e alguma coisa acontece. É só olhar para a história desse homem. Vindo da aflição, vindo do sofrimento, vindo de um ambiente catastrófico, Jabes resolve orar ao Deus de Israel. Rompedores oram, irmãos. Rompedores não reclamam, não murmuram. Rompedores não cruzam os braços. Rompedores não justificam erros.
Rompedores não aceitam críticas. Rompedores oram, rompedores vão para o altar, rompedores dizem: Senhor, não é possível que seja assim, eu só recebo a tua palavra, a última palavra vem do Senhor, o meu patrão disse, meu marido, minha esposa, meu filho, a sociedade, meu passado, mas a última palavra vem do Senhor. Rompedores oram, irmãos. Rompedores não aceitam palavras, rompedores não aceitam estigmas, não aceitam rótulos, rompedores não aceitam previsões humanas. Quando eu fui vir para Sertanópolis, alguém disse: o que você vai fazer lá, hein? Você já viu a cidade? 17 mil habitantes, 16? Você viu já? O que você vai fazer em Sertanópolis? Quando eu cheguei aqui, algumas pessoas tendo da própria comunidade, mas não, isso aqui não dá certo aqui, isso aqui nunca deu certo. Mas a gente vem até o altar e diz: Senhor, as pessoas estão dizendo isso, é isso que o Senhor pensa sobre essa igreja? É isso que o Senhor pensa sobre essa cidade? É isso que o Senhor pensa sobre esse povo? Rompedores oram, rompedores não estão acomodados e não estão satisfeitos com previsões humanas, com determinismos. Ih, rapaz, a sua família, se você tivesse nascido naquela família. Irmãos, rompedores nunca estão satisfeitos, estão orando dizendo: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem ao meu respeito? Qual é a palavra que o Senhor tem ao meu futuro? Qual é a palavra que o Senhor tem para os meus filhos? Porque talvez o seu sogro, a sua sogra disse que quando o seu filho nascesse iria passar por privação. E talvez você esteja olhando hoje, não tendo condições de dar ao seu filho, à sua filha, tudo o que você gostaria, e diz: pois é, bem que o meu sogro avisou. Seu sogro não é Deus, seu sogro não é profeta, só se for profeta do caos, porque é Deus quem tem a última palavra sobre a sua casa. Você pode olhar assim para essa criança e dizer: não, esse menino vai ser abençoado, vai ser próximo, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus. Porque a gente aceita essas palavras o tempo todo. Adolescentes que hoje estão rebeldes, que no passado receberam palavras dizendo assim: esse aí vai ser um peste, esse aí não vai respeitar ninguém, esse aí vai quebrar todas as regras, e hoje são quebradores de regras, porque acreditam nessa mentira, e familiares fazem: pois é, né, eu acho que foi a ausência do pai, pois é, né, eu acho que foi a escola que ele participou. Faça a sua parte, ore pela sua casa, abençoe seu filho, abençoe seu marido. Não aceite a palavra desse mundo. Jabes era um homem humilhado, rejeitado, negligenciado, que tinha que conviver com estigmas de ser o causador de sofrimento. Você vai aceitar isso? Jabes não aceitou e foi orar. Não, ele não foi bater na porta de um empresário. Não, ele não foi fazer colúnio com quem poderia ajudá-lo. Ele foi para o altar. Sabe que eu fico triste, irmãos? Que tem gente que tem a potência, a condição de mudar a sua vida, está amarrada a palavras e promessas humanas, porque ainda não foi para o altar, ainda não foi orar, ainda não foi descobrir o que Deus pensa ao seu respeito, ainda só escuta o que a sociedade diz, o que as pessoas dizem, o que o passado diz, mas ainda não escutou qual é a palavra de Deus. Rompedores oram, não admitem viver o que vivem, sem antes ter recebido uma palavra definitiva de Deus para os seus corações, porque quem tem a última palavra é Deus, e oram da seguinte maneira: abençoa-me, Deus. Jabes está consciente que ele recebeu uma maldição. Jabes está consciente que a vida para ele é diferente para os outros, porque ele recebeu na sua família, no seu nascimento, na sua origem, uma dificuldade que ele não pediu, mas que veio sobre ele. Eu fico preocupado com gente que sabe que está vivendo sob maldição e não toma atitude para sair dela. Gente que sabe que maldições geracionais, comportamentos, hábitos, práticas, culturas que são transmitidas de geração em geração, estão enraizadas na vida da pessoa e ela não toma atitude, flerta e brinca com a maldição sobre a sua vida. Posso te dar alguns exemplos aqui rapidamente? Isso aqui seria talvez uma conversa mais longa, mas gente que sabe que a mãe traiu, a avó traiu, e ela agora brinca com as redes sociais, se expondo ao mesmo tipo de sedução que há uma fraqueza dentro da sua casa. Gente que sabe que o vô faliu, o pai faliu, e o dinheiro para ele sempre é escasso, e brinca com as contas, com o cartão de crédito, e sempre andar acima do estilo de vida que poderia ter e seria saudável para si. Gente que sabe, que tem consciência de que na sua história existe uma fraqueza, que na sua família existe uma porta aberta para ocultismo, feitiçaria, superstição, e que vive fazendo despacho, acendendo velas, indo em todo tipo de religião, tentando sanar um grito da sua alma. Meu irmão, minha irmã, é só olhar um pouquinho, ter um pouco de consciência, olhar para a nossa história, fazer um diagnóstico da nossa vida e andar no caminho contrário a tudo aquilo que atraiu maldição,
destruição e fracasso para a nossa história. Eu pergunto para você, se o seu avô foi alcoólatra, se o seu pai destruiu a família por causa de bebida, por que você coloca essa maldição na sua mesa e deixa com que seu filho veja a mesma coisa e viva a mesma história? Rompedores oram, irmãos. Rompedores falam: Senhor, abençoa-me, abençoa a minha casa, abençoa a minha mesa, abençoa o que eu assisto, abençoa o que eu faço, abençoa o que eu falo, abençoa o que eu penso, abençoa onde eu coloco a minha mão, abençoa onde eu vou, abençoa com quem eu converso, abençoa, Senhor. Porque quem é rompedor está consciente daquilo que pode lhe destruir e diz: Senhor, eu sei que eu vivo debaixo de grande maldição, mas o Senhor pode me abençoar e o Senhor pode romper isso. Sabe como eu sei disso? Eu sei porque a Bíblia diz o seguinte: que sem Deus nós somos malditos. Sem Jesus Cristo você pode ser um bom profissional. Sem Jesus Cristo você pode ser uma ótima esposa. Sem Jesus Cristo você pode ser um homem de sucesso. Sem Jesus Cristo você pode até ser popular e benquisto. Mas sem Jesus Cristo nada muda a sua condição de que você é maldito e maldita. Porque quem não tem Deus está debaixo de jugo de maldição. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, de que Jesus se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que se for pendurado no madeiro. Era para a gente ter subido aquele madeiro, era para que nós visitássemos aquela cruz. Ele se fez por nós para que você não vivesse mais debaixo de maldição. Então venha para Jesus, se liberte disso. Não brinque, não flerte com as coisas que amaldiçoam a sua história e as suas gerações. Seja um rompedor do futuro. Se a sua história e trajetória é composta de traições, adultérios e casamentos que não foram consolidados, seja você um rompedor. Não saia da sua casa, lute pelo seu casamento, abençoe a sua família. Se a sua história é de fracassos financeiros, seja você um rompedor. Dizime, oferte, cuide das suas finanças, seja generoso, pare de ser muquirana, pare de ser mesquinho, pare de ser ganancioso, abençoe o reino de Deus, e você vai ver a bênção chegar sobre a sua casa e a maldição se desfazer e se desvanecer. Peça: Senhor, me abençoa, abençoe meu dinheiro, que não é meu e é seu, abençoe meu casamento, que eu entrego a Ti, abençoe meus filhos, abençoe meu trabalho, Senhor. Rompedores oram, eles se invocam, eles chamam a bênção de Deus, eles dizem: eu não quero prosperar financeiramente, eu quero a sua bênção, Deus. Eu não quero ter uma família perfeita, eu quero ter uma família abençoada, Deus. Gente que quer ser abençoada, não porque quer estar num lugar de prestígio, ou um lugar melhor que os outros, mas gente que quer ser um abençoador. Porque eu sempre digo, irmãos, se a nossa oração não for para abençoar pessoas, nós estamos orando errado. A Bíblia fala em Tiago 4,6: vocês pedem e não têm nada, porque vocês pedem mal, vocês pedem para si próprios. Tem muitas coisas que nós ainda não recebemos, porque nós pedimos errado. Nós pedimos para Deus nos abençoar, mas a oração não é essa: Senhor, me torna um abençoador. Senhor, me torna um abençoador. Por que você quer mais dinheiro? Eu sempre digo aqui nessa igreja: Deus não dá dinheiro, irmãos, Deus financia projetos. E se o seu projeto está alinhado a um projeto de Deus, eu quero profetizar que vai alavancar a sua vida financeira, porque Deus não dá dinheiro, mas Ele financia projetos. Por que você quer mais dinheiro? Para ser mais generoso? Ou para construir mais coisas para você? Qual é o objetivo? Por que você quer uma família? Para não ficar para titia? Ou para gerar filhos do altar que vão impactar esse mundo e vão ser o bom perfume de Cristo nesse lugar? Por que você quer evidência social? Para que as pessoas vejam que você chegou lá? Ou para você ter mais voz e influência na vida de pessoas, para mostrar um caminho que só o Evangelho pode fazer na vida delas? Qual é o propósito de ser abençoado, irmãos? O Jabes fala: Senhor, me abençoe. Eu estou consciente de que a minha história não é fácil, que eu fui profundamente amaldiçoado pela minha mãe, mas eu quero ser um abençoador. Eu gostaria que você também entendesse hoje que oração de rompedor começa: Senhor, me abençoe porque eu quero abençoar. Me abençoe porque eu não quero mais viver isso. Me abençoe porque eu quero honrar o seu nome. Abençoadores pedem a bênção de Deus. Mas o Jabes diz: aumenta as minhas terras. Eu acho bonito isso daqui. Porque ele fala: Senhor, amplia. Se o Senhor me abençoar, eu tenho certeza que eu vou prosperar. Sim, queridos, não é erro nenhum você ambicionar, você desejar crescer, não existe erro nenhum com isso, desde que isso esteja conectado à outra frase anterior: abençoa-me, Senhor.
Não tem erro nenhum você sonhar grande, você querer ir além, desde que isso esteja aliançado à bênção de Deus. Provérbios 10, 22 diz o seguinte: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta sofrimento. Então eu vou traduzir de novo para você. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta o que mesmo? Não, você não entendeu a pregação ainda. Não acrescenta o quê? Jabes. Você entendeu? A palavra é a mesma, é dor, sofrimento, aflição. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta Jabes. Porque, irmãos, dá trabalho demais conquistar o que Deus não nos deu. Traz esforço demais querer uma coisa que Deus não nos abençoou para ter. A gente se desgasta, se esforça para chegar lá e saber que a bênção de Deus não está ali. Por isso que a palavra de Deus diz que a bênção de Deus enriquece, ela prospera, mas ela não acrescenta pesar, ela não destrói a nossa vida, ela não acrescenta sofrimento, ela não traz a história de Jabes sobre nós, ela nos liberta dessa história. Por isso que a gente precisa sonhar, irmãos. Por isso que a gente precisa avançar. Por isso tem que falar: Senhor, alarga as minhas tendas, amplia o meu território. Por quê? Porque através disso eu posso abençoar mais gente, eu posso manifestar mais a sua glória, e eu posso mostrar esse mundo que nem porque eu nasci Jabes, eu preciso viver o resto da minha vida como tal. E você acha que assim, pedir aumenta as minhas terras é uma oração fácil? Irmãos, vamos falar a verdade, vai. É fácil aumentar a terra? Vamos supor que você tem uma empresa que tem um funcionário. De repente a sua empresa prospera. Agora você tem 3. Prospera um pouco mais, você tem 10. Eu pergunto para você: aumentar a terra é sinônimo de facilidade ou de desafio? Desafio, irmãos. Estava conversando com o pastor Rodrigo essa tarde, falando que eu estava ouvindo uma pregação há um tempo atrás. E eu lembro quando nós chegamos nessa comunidade, ela tinha 180 membros, era um perfil de pastoreio, um perfil de comunidade, um jeito diferente, uma dinâmica diferente. E de repente nós vimos Deus trazer crescimento e aumentar o número de pessoas que se afiliaram a essa comunidade e também se tornaram integrantes do reino de Deus nesse lugar. E a gente ficou assim: uau, que coisa maravilhosa. Mas eu digo para vocês que ouvir nessa pregação é verdade. O vento que sopra no primeiro andar é muito diferente do vento que sopra no 10º. Por isso, quando você pede para ampliar a tenda, aumentar a terra, preste bem atenção no que você está pedindo, porque você está pedindo mais trabalho. Você quer que Deus aumente? Você quer que Deus amplie? Você quer ir mais longe? Não tem nenhum erro em pedir isso, mas esteja consciente que você não está pedindo nada de graça, está pedindo mais trabalho. Você está pedindo mais terra para quê? Para semear. Mais terra para quê? Para lavrar. Mais terra para quê? Para proteger. Mais terra para quê? Para colher. E aí sim a bênção vem. Mas não vem sem plantar, não vem sem lavrar, não vem sem proteger, mas a colheita vem. Amplia, Senhor. Eu estou vivendo um mundo onde todo mundo diz que eu não vou, que eu não sou, que eu não consigo. Senhor, me abençoe, porque eu quero mostrar ao mundo que o Senhor pode, e que a última palavra vem do Senhor: amplia minhas terras. Mas ele continua orando. Essa oração é poderosa. Que a tua mão esteja comigo. Irmãos, agora ele diz o seguinte: Senhor, eu quero chegar lá. Eu quero ser um abençoador. Eu quero ver a prosperidade acontecendo na minha vida. Eu não quero ser refém daquilo que disseram, mas eu quero uma coisa. Eu quero uma coisa que só o Senhor pode dar. E essa coisa é a sua bênção. Que isso? O que ele está fazendo? Se alinhando ao modelo bíblico de que nada deve vir sem o abençoador. Porque se você receber a bênção, mas rejeitar o abençoador, você perdeu tudo. Jabes diz: eu não quero só a sua bênção, eu não quero somente o que o Senhor pode me dar, eu quero a sua presença. Irmãos, me preocupa pessoas que fazem campanhas de oração, vêm aqui na terça-feira, recebem oração, e depois que recebem o que vieram buscar, abandonam o abençoador. Não, elas não abandonaram a igreja, elas não abandonaram a terça esperança, elas abandonaram aquele que é a fonte da sua vida. Porque nada compensa a ausência de Deus na sua vida. Você pode receber o milagre que você mais desejava, a saúde, as finanças, a restauração de um relacionamento, mas nada disso vai compensar se você perder o abençoador. Nenhuma bênção compensa viver longe do abençoador. Então Jabes fala: Senhor, coloca a tua mão. Que a tua mão esteja comigo, que a tua mão me conduza, que eu esteja debaixo dela e que a tua presença seja na minha vida. E ele termina a oração dizendo:
guardando-me de males e livrando-me de dores. Aqui, irmãos, tem um jogo de palavras que a gente precisa aprender. Qual é o jogo de palavras? Vamos lá de novo. E dor foi o mais respeitado dos seus irmãos, porque a sua mãe lhe deu o nome de dor quando nasceu, porque com muita dor ele nasceu. Ou seja, já está lá a palavra. Aí no final ele faz a seguinte oração: Senhor, guarda-me da dor e livra-me da dor. Percebeu o que ele está dizendo aqui? Tudo é Jabes, irmãos. Significa: Senhor, eu não quero ser refém do que a história trouxe sobre mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer trazer sobre mim. E ele diz: Senhor, me livra da dor, me livra de ser Jabes, porque eu não nasci para ser aflição, eu não nasci para ser dor, eu não nasci para ser sofrimento. Eu tenho um outro nome que só o Senhor conhece, que só o Senhor pode me dar, e é esse nome que eu quero receber. Livra-me de ser Jabes e guarda-me de ser Jabes. Livra-me de ser traidor e guarda-me de ser traidor. Livra-me de ser ladrão e guarda-me de ser ladrão. Livra-me de ser viciado e guarda-me de ser viciado. Livra-me de ser adúltero e guarde-me de ser adúltero. Livra-me de ser alcoólatra e guarde-me de ser alcoólatra. Livre-me de ir para o inferno e guarde-me de ir para o inferno. Senhor, a minha história é diferente do que tem contado. A minha história é diferente do que tem dito. A minha história é diferente do que tem se reproduzido. A minha história acontece no céu, não acontece na terra. Não são as circunstâncias que determinam quem eu sou, é a tua palavra. Por isso você essa noite tem que ouvir isso e dizer: Senhor, eu quero fazer a oração de rompedor. Eu quero dar o passo de quem rompe com as cadeias e avança mais adiante. Você está pronto para isso, meu irmão? Vamos começar de novo. Coloca o primeiro slide para mim. Não deu certo isso aqui não. Eu escutei 2 que entenderam, parece. Mas eu vou perguntar daqui a pouco de novo. Vai preparando aí a sua voz, vai preparando seu coração, vai aquecendo sua garganta, porque eu quero saber. Não, eu não quero saber não. Desculpa, eu usei a palavra errada. Na verdade, assim, meu papel é entregar a palavra para você, não é fazer você responder. Mas eu acredito seriamente que o Espírito Santo gostaria de saber se você está disposto a mudar a sua história, ser um rompedor. O Espírito Santo gostaria de saber seriamente se hoje ele pode contar com você para mudar aquela casa maldita que você tem vivido. O Espírito Santo quer saber se ele pode contar com você para mudar a história das gerações malditas que tem pisado sobre a face da terra. Gente que aprendeu com a mentira, com o engano, gente que aprendeu com a promiscuidade, e que você é o ponto de ruptura, você é o ponto de transformação na sua casa. O Espírito Santo quer saber se ele pode contar com você para ter uma geração diferente a partir da sua família e a partir da sua vida. O Espírito Santo quer saber de você se você pode dar um basta numa história de maldição que vem sendo trazida e reproduzida. Não sou eu quem vou fazer isso, e não sou eu que vou responder por você, mas só você pode responder isso essa noite. Oração de rompedor. Rompe com a história, rompe com o passado, rompe com rótulos, rompe com padrões, rompe com a cultura, rompe com o momento, rompe com as circunstâncias, rompe com as palavras, rompe com todas as determinações. Rompe, irmãos, porque ele ora. Não é porque ele vai fazer uma palestra motivacional, não é porque ele faz um curso novo, não é porque agora ele faz terapia grupal. Rompedores rompem porque aprendem que no altar eles encontram sua identidade, de que no altar eles podem ser abençoadores, de que no altar eles podem ampliar a sua tenda, que no altar eles podem ter a bênção e a presença de Deus ao mesmo tempo, e que no altar eles podem ser livres de tudo aquilo que lhes causa aflição e dor, e amarras invisíveis que não os deixam progredir no propósito e no plano de Deus na vida deles. Irmãos, eu não acredito que todas as pessoas, de fato, são pessoas que estão acima do sofrimento. Eu acredito que a vida reserva para nós angústias, sofrimentos e aflições. Mas eu estou seriamente convencido de que sofrimentos, angústias e aflições não são a palavra final para a sua vida e para a minha vida. Nós podemos orar: Senhor, abençoa-me. Senhor, amplia minha tenda. Senhor, eu peço que a tua mão esteja sobre mim, e que o Senhor possa me guardar de viver só as aflições, porque eu quero experimentar as suas bênçãos. E eu não sei, irmãos, eu não sei o que aconteceu nos céus, que eu gostaria, em nome de Jesus, que acontecesse essa noite na sua vida, na minha vida. Porque eu estou olhando aqui os rostos que estão contemplando essa mensagem, e eu fico imaginando quanta coisa se passa por trás desse pensamento agora. Quanta coisa está passando na sua cabeça. Porque se você não está pensando no boleto que tem que pagar amanhã,
ou se está frio lá fora, ou se a pessoa está melhor vestida do que você ao seu lado, se você está focado na palavra de Deus, eu fico imaginando que você está dizendo: Senhor, é minha vez, Senhor, é hoje. E eu quero dizer: sim, é hoje, porque você entendeu a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade libertará. E você conheceu hoje uma verdade maravilhosa, porque você não precisa ser Jabes. Alguém já fez isso por você. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele já fez isso por você. Se você se sente traído ou traiu, Ele foi o traidor na cruz do Calvário também, considerado. Se você se sente abandonado, rejeitado ou rejeita, Ele também já foi rejeitado na cruz do Calvário. Tudo que você passou nessa vida, ou tem passado, não foi surpresa, e nem é surpresa para um Deus que já passou por tudo por nos amar. O nosso Jabes já foi crucificado na cruz do Calvário com Jesus Cristo. Você não precisa viver debaixo de condenação, porque a palavra de Deus diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles que estão na presbiteriana, não é para aqueles que estão numa igreja evangélica, é para quem está em Jesus Cristo. E se sua vida está guardada em Cristo, não há mais condenação, não há mais Jabes sobre a sua vida, porque o nosso Jabes já foi crucificado com Jesus. Ele já pagou o preço. Agora é hora de você viver as promessas de Deus na sua vida, longe das maldições, longe do pecado, longe das gerações que têm trazido hábitos e comportamentos perniciosos, destrutivos. É tempo de você viver Cristo. Ele já levou na cruz os nossos Jabes mais intensos e cruéis. É hora de você viver as promessas dele. Mas precisa se levantar, meu irmão. Precisa tomar uma posição, precisa resolver romper e parar de dar desculpas e romper, porque o texto diz: e Deus atendeu ao seu pedido. A equipe de louvor virá aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção que é uma das minhas preferidas aqui nessa igreja, sinceramente falando. Porque enquanto Jabes estava orando, irmãos, Deus interrompe o rompedor. Eu acho legal essa palavra, né? Deus interrompeu o rompedor. Imagina só, lá no céu, o Senhor está vendo um rompedor se levantar aqui essa noite. Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua estrutura, sabe o que está fazendo, como a gente acabou de cantar. Deus vê você no altar, e Deus fala: olha gente, calma aí. Chama todo o exército celestial e fala: um rompedor se levantou lá. O que a gente vai fazer por ele e por ela? Porque é exatamente isso que acontece nesse texto. Jabes estava orando e de repente, Deus rasga o céu, rompe o véu, abre as portas e simplesmente diz: vamos conceder a esse homem o que ele tem pedido. Porque ele tem pedido de acordo com o nosso coração. Porque a nossa vontade é que ele seja abençoado. A nossa vontade é que ele cresça e amadureça. A nossa vontade é que ele esteja conosco todos os dias. E a nossa vontade é que ele não viva escravizado pelas suas dores ou pela sua história. Se você orar isso essa noite, meu irmão, eu quero dizer, profetizar sobre a sua vida, que não tem céus fechados que possam resistir, porque essa é a oração que Deus quer ouvir da sua boca. Senhor, eu quero abençoar vidas, eu quero sair desse ciclo de miséria, para ser um abençoador com a minha história, para ser um abençoador com a minha empresa, para ser um abençoador com a minha família do futuro, para ser um abençoador com o meu salário. Eu quero sair desse ciclo de miséria para abençoar. Eu quero sair desse ciclo, Senhor, para eu ver as coisas do Senhor prosperar e poder atribuir isso à tua bênção e dizer aos outros: é Deus, não foi eu, é Deus, não foi sorte, é Deus, não foi condições humanas. Eu quero, Senhor, sim, que a tua mão esteja comigo, que eu não quero sair do altar, eu não quero só a terça da esperança, eu quero domingo, segunda, terça, quarta, eu quero tua presença, eu quero aprender de ti, eu quero me batizar, eu quero ir para o céu, Senhor. Sim, Deus, eu não quero viver escravo, eu não quero ficar no passado, eu quero viver as promessas do Senhor, eu não quero amarras invisíveis, eu quero viver as promessas invisíveis. Você acha que Deus resiste uma oração dessa, irmão? Você acha que Deus resiste uma oração dessa, minha irmã? Você está pedindo alguma coisa contrária à Bíblia? Está fazendo uma oração mágica? Está fazendo 7 passos para a prosperidade? Não, você está orando ao Deus que quer abençoar, o Deus que quer viver com você os melhores dias da sua vida e dizer: eu estou ao seu lado, desde que você esteja comigo. E Deus rasga o céu, aceita o seu pedido e diz: eu ouço a sua oração. Então eu quero perguntar para você, e você vai responder ao Espírito Santo, não a mim: você está preparado para fazer a oração do rompedor da rompedora? Amém? Então coloque-se em pé, por gentileza. Vamos cantar essa canção e nós vamos orar juntos daqui a pouco para romper em nome de Jesus.
fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Os corações são teus, vem com Senhor. o teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Eu quero convidar você essa noite, enquanto nós vamos cantando ainda. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que quer romper, você que quer fazer a oração do rompedor e da rompedora, dizendo: Senhor, eu não quero viver esse ciclo mais. Eu não quero viver esse padrão. Não é assim, Senhor. Eu quero ouvir a sua palavra. Disseram, falaram, mas eu quero ouvir a sua palavra. Fizeram, profetizaram, determinaram, mas eu quero ouvir a sua palavra. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que quer fazer a oração do rompedor e da rompedora. Você quer dizer: Senhor, eu quero abençoar. Senhor, eu quero ampliar. Senhor, eu quero sonhar mais, ir mais longe. Eu quero a tua presença e a tua mão. E eu quero ser livre das amarras invisíveis que estão prendendo a minha vida. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Há uma nova história para a sua vida, uma nova história para o seu coração. Se você já sabe que hoje é o dia da sua oração de rompedor, falar: eu vou romper. Eu vou romper com esse padrão. Eu não vou ser mais escravo de Jabes. Pode vir aqui à frente, pode chegar mais para frente. Enquanto nós vamos dizendo: eu creio em milagres nesse mover. Eu creio em curas nesse mover. Eu quero que você creia, querido. Declare isso em nome de Jesus com toda a sua força e com toda a sua disposição. É você que tem que crer, não sou eu essa noite. Uma nova história está surgindo. Um novo futuro está sendo construído essa noite na sua vida. Um novo fim está sendo dado a um começo desastroso. Escute o que eu estou te dizendo. Um novo fim está sendo dado a um começo desastroso. Então creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. A palavra de Deus foi liberada. E ela não volta vazia. Ela não é humana. Ela não é motivacional. Ela é transformadora. Ela é cortante. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela é inspirada. Ela é poderosa. Ela traz para si mesma os resultados que ela mesma liberou. Ela promete e cumpre. É nessa palavra que nós nos apoiamos. Estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor.
Deus. Nossos corações são teus agora, Pai. Eles não pertencem mais às maldições do passado. Eles são de Cristo. Não há condenação. Não há condenação. Porque o Senhor já pagou o preço por todos nós. Senhor Jesus, eu quero abençoar agora em nome do Senhor cada vida e cada coração que veio aqui à frente, Pai. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece a trajetória. O Senhor sabe, Deus, o que esse homem está rompendo. O Senhor sabe o que essa mulher está rasgando agora diante de Ti. Deus, nós estamos num ambiente de fé. Nós não estamos num ambiente humano. Nós ultrapassamos a esfera humana. Nós entramos agora nas regiões celestiais através da oração. Nós acessamos aqueles lugares onde a Tua bênção está, para dizer sim, nós a queremos, nós a desejamos e nós a invocamos sobre a nossa vida. Pai, transforma esse homem num abençoador em nome de Jesus. Se até hoje ele tem vivido de escassez, se até hoje ele tem vivido, ó Deus, de mediocridade, de maldições que interrompem sua vida e que impedem as bênçãos do Senhor, hoje ele rompe em nome de Jesus, porque Jesus chegou nesse lugar, a palavra de Deus foi revelada, a vida foi transformada. Senhor, oh Deus, te ajuda essa mulher, está cheia de amarras, essa mulher que está tentando agora, Deus, se desvencilhar, mas ao mesmo tempo está olhando para o seu passado dizendo, será que eu consigo? Em nome de Jesus, corta as cordas, Pai, rompe com essas cordas, Deus, na vida dessa mulher que está amarrada a um passado que ela não consegue superar, dizendo, esse é o meu destino, esse é o meu karma. Ela usou essa palavra ainda hoje, é o meu karma. Não é o seu karma, minha filha, essa é a sua história contada pelos homens, mas há uma história contada por Deus, que Ele começa a escrever na sua vida hoje. Em nome de Jesus, se liberte, em nome de Jesus. Não há karmas, não há destinos, não há sorte, não há azar, mas existem corações que se põem ao altar dizendo, eu rompo, porque eu quero experimentar a bênção de um Deus abençoador. E eu quero abençoar um mundo onde eu sou posto e colocado com propósito. Então Deus abençoa essa noite homens e mulheres que serão abençoadores. Aleluia, aleluia. Gente que vai tirar o álcool da sua casa. Aleluia, aleluia. Vai ser abençoador dos seus filhos, vai ser abençoador da sua casa. Aleluia. Gente que vai tirar a promiscuidade das suas conversas e da sua vida. Oh Deus, e vai ser abençoador da sua esposa, abençoador do seu marido, abençoador do seu lar. Gente que vai continuar no altar e não vai se dar por satisfeito em viver uma religião fria e rotineira. Gente que vai abençoar essa cidade, vai abençoar essa igreja. Gente que vai ser abençoador. Hoje começa, hoje acontece, em nome de Jesus. E nós cremos em milagres, cremos em cura, cremos que os Jabes estão crucificados e o Senhor está dando um novo nome. Um novo nome a esse homem, essa mulher. E junto com esse novo nome, uma nova história e um novo futuro. Foi isso que o Senhor concedeu na Tua palavra. Foi isso que o Senhor nos deu através da Sua palavra. Aleluia. Porque os Teus pensamentos, Pai, Seus pensamentos são de paz, para nos dar o fim que o Senhor já preparou para nós e que nós tanto desejamos. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Você que está nas semanas de campanha, você que vai começar a sua campanha agora, pode ficar aqui à frente mesmo, vai embora ainda não. Levante a sua mão, você que está em campanha, ou você que vai começar a sua campanha hoje. O pastor Rodrigo estará com os nossos cartõezinhos. Você pode procurar ao final do culto e pegar o seu cartão se você vai começar um propósito de oração. Levante sua mão, você que vai começar e você que está em campanha. Senhor, nós abençoamos aqueles que estão em propósito. Gente que está continuamente aqui no altar, na primeira, na segunda, na sétima campanha, dizendo, Senhor, muda a minha história, reverte o quadro, venha com o Teu milagre. Nós saímos daqui essa noite com a Sua palavra e com essa fé em operação de que o Senhor já nos respondeu e já tem o melhor para nós em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, boa semana. Não saia sem cumprimentar a pessoa que está perto de você. Isso, cumprimente em nome de Jesus.